Pasta 12. Capítulo 12. Já fazia algum tempo que eu refletia na perspectiva de sermos reduzidos a esse terrível extremo e secretamente decidira suportar a morte em qualquer das suas formas ou sob quaisquer circunstâncias antes de lançar mão desse recurso. Não fraquejara nessa resolução pela presente intensidade da fome sob a qual eu laborava. A proposta não fora ouvida nem por Peters nem por Augustus. Assim, tomei Parker de lado e, rogando mentalmente a Deus o poder de dissuadi-lo do execrável propósito que entretinha, fiz longos protestos à maneira mais suplicante, implorando-lhe em nome de tudo que tinha por sagrado, e instando, com toda espécie de argumento que a extremidade do caso sugeria que abandonasse a ideia e não a mencionasse a nenhum dos outros dois. Ele ouviu tudo o que eu dizia sem tentar rebater nenhum dos meus argumentos, e eu começava a ter esperanças de que lograria convencê-lo. Mas quando cessei de falar, ele disse que sabia muito bem que tudo o que eu dizia era verdadeiro, e que recorrer a tal meio era a mais terrível alternativa que poderia ocorrer ao espírito do homem. Mas ele sofrera tanto quanto a natureza humana podia suportar, parecia desnecessário que todos morressem, quando, pela morte de um, era possível, provável até, que o resto fosse afinal preservado, acrescentando que eu podia poupar o trabalho de tentar demovê-lo do seu propósito, tendo já seu espírito formado opinião sobre o assunto antes mesmo da aparição do navio, e que apenas o fato de ter ele despontado no horizonte o impedira de mencionar antes a sua intenção. Implorei-lhe então, se não podia convencê-lo a abandonar seu projeto, que ao menos o diferisse por mais um dia, quando talvez algum navio nos viesse ao socorro. Reiterei todo o argumento que pude divisar e que supunha capaz de ter influência sobre alguém de sua rude natureza. Ele disse, em resposta, que aguardara quieto até o momento derradeiro, que não mais podia viver sem sustento de algum tipo e que, portanto, deixada para outro dia, sua sugestão viria tarde demais, ao menos no que lhe dizia respeito. Vendo que nada que eu dissesse em tom brando poderia comovê-lo, assumiu um ar diferente e disse que devia saber que eu sofrera menos que qualquer deles com nossas calamidades, que minha saúde e força, portanto, eram no momento bem superiores, não só as dele, mas também as de Peter e Augusto. Em suma, que eu estava em condições de empregar a força se julgasse necessário, e que se ele tentasse de algum modo participar aos outros seu maldito plano canibalesco, não hesitaria em lançá-lo ao mar. Nisto, ele me agarrou prontamente pela garganta e, sacando uma faca, fez vários esforços inúteis para me apunhalar na barriga. Uma atrocidade que somente sua excessiva fraqueza o impediu de realizar. Enquanto isso, inflamado ao cúmulo da raiva, forcei-o até a borda do navio, com a firme intenção de atirá-lo ao mar. Mas ele foi salvo do seu destino pela interferência de Peters, que se aproximou e nos separou, perguntando a causa da pendenga. Parker disse tudo antes que eu encontrasse meio de impedi-lo. O efeito de suas palavras foi ainda mais terrível do que eu previra. Augustus, assim como Peters, que parece de muito entretinham secretamente a mesma ideia temível que Parker fora simplesmente o primeiro a tornar pública, aliaram-se a ele e insistiram que fosse imediatamente levado a efeito. Eu calculara que ao menos um dos dois estaria ainda de posse de suficiente força de espírito para formar comigo e resistir a qualquer tentativa de executar propósito tão macabro. Com a ajuda de um deles, julgava-me inteiramente capaz de impedir sua realização. Desapontado nessa expectativa, fez-se absolutamente necessário que eu zelasse pela minha própria segurança, já que a resistência da minha parte talvez fosse considerada pelos homens, em sua deplorável situação, como desculpa o suficiente para me recusar igualdade de condições na tragédia que seria vivamente encenada. Disse-lhes, então, que acatava voluntariamente a proposta, requerendo apenas uma delonga de cerca de 1 hora, a fim
de que a névoa que baixara sobre nós tivesse tempo de se dissipar, quando seria possível que o navio já avistado antes retornasse à vista. Após muita dificuldade, arranquei deles a promessa de esperar até lá. Como eu imaginara, uma brisa sobrevindo rapidamente, a névoa ergueu-se antes que se expirasse a hora, quando nenhum navio surgindo à vista, preparamo-nos para tirar a sorte. É com extrema relutância que me estendo sobre a cena aterradora que se seguiu, uma cena que, com seus ínfimos detalhes, nenhum evento posterior pôde apagar da minha memória, o mínimo que fosse, cuja implacável lembrança envenenará cada instante da minha existência futura. Permitam-me despachar essa parte da minha narrativa tão prontamente quanto comporte a natureza dos incidentes a serem relatados. O único método que podemos entrever para essa loteria terrível, em que cada qual teria um risco a correr, foi tirar palitinhos. Pequenas lascas de madeira responderam ao nosso propósito e combinamos que eu distribuiria a sorte. Retirei-me a uma ponta do navio enquanto meus pobres companheiros silenciosamente tomaram posição na ponta contrária, de costas para mim. Padeci a mais cruel ansiedade de todo esse pavoroso drama enquanto me ocupava do arranjo dos palitos. Poucas são as situações em que o homem pode meter-se nas quais não sentirá um profundo interesse na preservação de sua existência. Um interesse que cresce instante a instante com a fragilidade do laço que prende essa existência. Mas agora, a natureza silenciosa, precisa e severa do trabalho a que me abandonava, tão diversa dos tumultuosos perigos da tempestade ou dos horrores progressivos da fome, permitia-me refletir sobre as poucas chances que eu tinha de escapar à mais bárbara das mortes, para o mais bárbaro dos propósitos, e cada partícula daquela energia, que por tanto tempo me dera ânimo, dissipou-se como plumas ao vento, deixando-me presa impotente do mais abjeto e desprezível terror. A princípio, mal pude reunir força suficiente para desprender e agrupar as pequenas lascas de madeira. Meus dedos absolutamente recusavam serviço. Meus joelhos batiam violentamente um contra o outro. Meu espírito percorreu rapidamente 1000 projetos absurdos para evitar a funesta especulação. Pensei em cair de joelhos ante meus companheiros e suplicar que permitissem furtar-me essa necessidade, em precipitar-me sobre eles e, dando cabo do primeiro, tornar supérflua a decisão pela sorte, em suma, em tudo menos em levar adiante o que me era dado fazer. Por fim, depois de perder bastante tempo nessa conduta imbecil, fui chamado aos sentidos pela voz de Parker, que me apressava para tirá-los, afinal, da terrível ansiedade por que passavam. Mesmo então, não pude me resolver a arranjar de imediato as lascas de madeira, mas me pus a refletir sobre toda espécie de artifício pelo qual pudesse trapacear e induzir um dos meus companheiros do sofrimento a tirar a menor lasca, já que fora combinado que quem tirasse de minha mão a mais curta das 4 lascas morreria para a preservação do resto. Antes que alguém me condene por essa aparente torpeza, que seja posto numa situação precisamente semelhante à minha. Enfim, nenhum atraso mais era possível e, com o coração quase a saltar-me do peito, avancei rumo ao castelo de Proa, onde meus companheiros me aguardavam. Estendi minha mão com as lascas e Peters imediatamente tirou. Ele estava livre, a sua pelo menos não era mais curta, e havia agora uma chance a mais contra mim. Reuni toda a minha força e estendi a sorte a Augustus. Também tirou imediatamente e também ele estava livre. Agora, devesse eu viver ou morrer, as chances eram exatamente as mesmas. Nesse momento, toda a ferocidade do tigre poçou-se do meu peito e senti contra Parker, criatura igual a mim, o mais intenso, mais diabólico ódio. Mas a sensação não durou. Por fim, com um frêmito convulsivo de olhos fechados, estiquei-lhe as 2 lascas remanescentes. Passaram-se bons 5 minutos antes que ele se resolvesse a tirar a sua, período de suspense durante o qual, dilacerando-me o coração, não abri uma vez sequer os olhos. Enfim,
Uma das lascas foi rapidamente tirada da minha mão. A sorte estava decidida, mas eu não sabia se era a meu favor ou contra mim. Ninguém disse palavra e eu não me atrevia a satisfazer-me olhando o pedaço que me restava. Peters, afinal, me tomou pela mão e forcei-me a erguer a vista quando vi, imediatamente pela fisionomia de Parker, que eu estava salvo e que fora ele condenado a padecer. Arquejando, caí sem sentidos no convés.